Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa terceira PCM Week, um dos maiores eventos de planejamento e controle da manutenção da América Latina. Hoje é a nossa segunda aula. Para quem não estava aqui ontem, na nossa primeira aula, nós falamos a respeito de produtividade norteada aí pelos padrões japoneses, né? Ontem trouxemos aqui um convidado, o Eliel Tsuchiya, onde ele compartilhou um pouco, né, conosco da sua experiência profissional no Japão, como que nós podemos trazer aí alguns princípios para o nosso dia a dia e tornar o nosso dia a dia enquanto profissionais de manutenção melhor. Bom, hoje eu trouxe aqui um convidado da minha total confiança, o professor Haroldo Ribeiro, tá, para a gente conversar um pouco sobre OE e temas aí relacionados aos mitos e verdades sobre o OEE, Eficiência Global de Equipamentos. Com certeza esse é um dos temas mais populares, digamos assim, dentro da área de gestão da manutenção, dentro da área de PCM. E existe uma confusão muito grande, né? Existem algumas crenças sobre o OE, sobre o indicador OE. Então, eu trouxe o professor Haroldo Ribeiro, que é uma autoridade indiscutível nesse tema, não só nesse tema, como TPM, 5S e vários outros temas também, para a gente conversar sobre isso. Deixa eu colocar aqui o nosso convidado na tela para dar a boa noite oficial aí para vocês. Boa noite, professor. Olá, Jonathan. Boa noite para você, para toda a sua audiência. Prazer muito grande fazer parte do PCM Week, né? Evento fantástico que começou ontem. Assisti o evento, gravado. Ontem eu estava numa outra atividade. Eu faço lives todas as segundas-feiras. Você sabe disso, que inclusive você já foi convidado por mim. Mas hoje, logo cedo, vi a live de ontem, muito agregadora, e cria a minha responsabilidade para dar continuidade e fazer desse PCM Week, como sempre, um sucesso, como aconteceu nos diversos eventos que você tem realizado ao longo desses anos. Prazer muito grande, Jonathan, estar com você. Muito obrigado, senhor. Queria agradecer de antemão, em nome de todo mundo, a sua disponibilidade, né, de ter aceitado de pronto o convite. Tenho certeza que vai ser uma aula enriquecedora para todo mundo. Já estou aqui com o meu papel e com a caneta aqui já preparado para anotar algumas coisas também. Obrigado. Opa. Tá, obrigado. Professor. Ok, fico à disposição de você. Fica à sua disposição. Perfeito, obrigado. Professor, para quem não lhe conhece, quem é o Haroldo Ribeiro? Muito boa pergunta, viu, Jonathan? Eu sou formado em engenharia mecânica lá na Paraíba, né, na Universidade lá de João Pessoa, Universidade Federal, em 84. Casualmente também me formei no mesmo ano em administração de empresas. E logo, então, engenheiro mecânico, fui trabalhar na Klabin, de Pernambuco, durante 3 anos na engenharia de projetos. Em 87, fui parar no Polo Petroquímico de Camaçari, como engenheiro, programador de manutenção, durante 3 anos da Copene, uma grande petroquímica na época, hoje uma das unidades de insumos básicos da Braskem. E essa empresa, a Copene, tinha uma outra empresa que pertencia a ela, chamada Central de Manutenção de Camaçari, a CEMAN, que era a maior empresa de manutenção industrial da América Latina. Somente para você ter uma ideia, Jonathan, a CEMAN tinha 230 engenheiros de manutenção. Eu era um dos 230 engenheiros de manutenção. Quando eu cheguei lá, eu já tinha uma pós-graduação em manutenção mecânica na Universidade Federal da Bahia, junto com a Petrobras, um curso de 640 horas. E nessa empresa eu fui engenheiro de paradas de manutenção durante 1 ano e meio, e junto a isso facilitador também da qualidade, era um trabalho paralelo que eu fazia lá como facilitador. E em 92 eu virei como se fosse um cargo de gerente, a gente chamava lá de coordenador, para coordenar as oficinas centrais de manutenção da CEMAN. E a CEMAN, junto com a Copene, desenvolveu um modelo ali nos anos 90 de implantação do TPM, né? Nossa diretoria ela foi ao Japão conhecer o TPM junto ao JPM, e a gente fez na Copene um piloto de TPM, com apoio da nossa engenharia, e desde lá a gente aprendeu, né, na prática, com apoio da consultoria japonesa, JPM. Na época, o nosso saudoso Imai nos ajudou. Para você ter ideia, o nosso querido Paulo Canário, que também atua como TPM, na época era um engenheiro também jovem como eu, na época, e lá ele vivenciou a coordenação do TPM na Copene, e eu do lado da CEMAN ali, somos irmãos gêmeos, Copene e CEMAN.
aprendendo ali na prática ao TPM. Esse livro que vocês estão vendo aqui, é o famoso livro do Nakajima, é um livro muito simples, né? Mas isso aqui era o que a gente tinha na época. Nós tínhamos 3 fitas videocassete, acho que era cassete mesmo, já estava até esquecido desse nome, né? VHS. Eram três vídeos do Nakajima nos dando aula sobre TPM. Não existia literatura aqui no Brasil de consultor brasileiro, então fomos aprendendo, formamos um grupo de estudo. Eu fiz parte desse grupo de estudo, que era coordenado pela engenharia, e em função de outra experiência que eu tive paralela a essa de 5S, eu resolvi em 95, Jonathan, montar uma empresa de consultoria focada somente em 5S e TPM. 95, 97 vim morar aqui em São Paulo, eu estou falando de São Caetano do Sul, ABC Paulista, e hoje eu trabalho aqui para 9 países da América Latina, além disso, um país europeu, justamente nessas 2 metodologias japonesas, 5S e TPM. E queria aproveitar, inclusive, esse momento para ofertar para os participantes, através de um sorteio, o livro A Bíblia do TPM, eu combinei com você. Então, fique à vontade para sortear no momento adequado. E eu vou mandar para quem for sorteado o livro com dedicatória, né? Todo carinho. Eu só peço que vocês fiquem até o final da live e também até o final do PCM Week, para poder fazer jus a receber o sorteio dos livros que você está fazendo aí nesse evento. Excelente, professor. Obrigado aí pelo presente ao pessoal. Para quem não conhece o livro, A Bíblia do TPM, eu sempre recomendo lá no nosso Instagram. Sem sombra de dúvidas, é a literatura mais completa em língua portuguesa sobre manutenção produtiva total. É, de fato, uma bíblia sobre TPM. Tá? Tem tudo que você precisa saber sobre TPM, eu tenho certeza que você vai encontrar lá. Obrigado mais uma vez, professor. Então, professor Haroldo, já em 1995, né, professor, que abriu a empresa de consultoria? Ou 97? Como consultor, o nome da nossa empresa está aí, vocês estão vendo, inclusive, esse logo que você está vendo aqui, né, no meu lado esquerdo, né? Ele direito para vocês, né? Então, ele foi desenvolvido recentemente por inteligência artificial, tá? Tá bem quentinho aqui. Há uma semana eu coloquei lá no inteligência artificial e ele transformou a logomarca que a gente fez manualmente através do Corel Draw e ele foi desenvolvido por inteligência artificial. Sempre antenado, hein, professor? Que ele tá fazendo. Sempre antenado, show de bola. Então, pessoal, ao fim da aula aí, eu vou fazer o sorteio de ontem, né? Ontem eu promovi um sorteio também, vou fazer o sorteio que foi divulgado ontem e vou mostrar para vocês como que vocês poderão ganhar o livro aí, caso sejam sorteados, o livro do professor Haroldo Ribeiro. Eu vou divulgar o sorteio, na realidade esse sorteio ele vai ser realizado amanhã, tá? Porque a gente vai assim, professor, eu divulgo a foto lá para o pessoal poder participar do sorteio, eles de um dia para o outro tem a chance de ir lá comentar e eu realizo o sorteio desse livro, no caso, amanhã. Mas lembrando que você tem que estar aqui ao vivo na aula quando você for sorteado para, de fato, receber o prêmio. Beleza, pessoal? Então, professor, vou liberar aí o público para você fazer a apresentação, fique à vontade. Recomendo a todo mundo que tenha em mãos aí papel e caneta, alguma forma de anotar, trazer as anotações. Eu tive acesso ao material, então um material bem completo, bem rico, cheio de detalhes. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Professor, a apresentação está na tela, fique à vontade. Muito bem, pessoal, vamos levar aí em torno de 60 minutos, 55 minutos. Eu vou dar preferência também para que vocês façam perguntas. Então, no final, eu vou abrir espaço aí para perguntas. Nós vamos fazer o possível para esgotar todas as perguntas de vocês em cima do OEE. Eu tenho muita coisa para contar para vocês dentro do TPM como um todo, mas vamos focar aqui na nossa aula de hoje ao OEE, que é a eficiência global do equipamento. E a gente discutiu, eu e o Jonathan, para a gente ter um título aí que fosse provocador, né? E justamente a gente vai falar aqui nessa aula de hoje quais são os mitos e quais são as verdades do OE, né? Então, eu preparei aqui alguns mitos que eu escuto aí durante todos esses 28 anos de consultoria de TPM, fora os 5 outros que eu passei vivenciando na prática da semana Central de Manutenção de Camaçari. O primeiro mito é esse. OE é o melhor indicador do TPM. Verdade, né? Outro mito. Quanto maior o OE, isso é melhor para a empresa,
Vamos ver se isso é mito ou se é verdade. Eu estou colocando aí, mas não estou dizendo nesse momento que é mito ou que é verdade. É apenas para provocar vocês. OEE é recomendável para qualquer processo. É mito ou é verdade? Né? Vamos ver depois. OEE é um indicador que serve para comparar processos e empresas, ou seja, você fazer comparação entre processos similares e também empresas mais ou menos do mesmo segmento. Será que isso aí é mito ou se é verdade? Outra questão, o OEE pode ser calculado de maneira automatizada. Ela não vai depender do, vamos dizer assim, do acerto, da correção das pessoas. Então, será que a gente consegue calcular o OEE de maneira automatizada? Claro que eu sei que vocês conhecem aplicativos, softwares, que fazem o cálculo, vamos dizer, online do OEE. Mas será que ele consegue fazer esse cálculo independendo das pessoas em termos de alimentação dos dados? Vamos ver se isso aí é mito ou se é verdade. Bem, no próximo slide eu estou dando para vocês alguns fundamentos sobre perdas e sobre OE. Vamos aí, o primeiro fundamento de perdas. Não sei se vocês já andaram trabalhando com OE, mas o OE ele tem para processos seriados as chamadas 6 grandes perdas, daqui a pouco ele vai ver isso, e para os processos contínuos ou indústria de processo, nós temos aí as 8 grandes perdas. Só que no processo produtivo nós temos 16 perdas. Eu coloquei aí assim, um resumo dessas 16, e claro que pode existir alguma outra perda que não está aqui contemplado, mas vamos considerar que, de maneira geral, um processo produtivo tem 16 perdas. Manutenção programada, perda por defeito ou falha do equipamento, ajuste do equipamento, troca de ferramentas, o chamado setup, pequenas paradas e ociosidade do equipamento, redução de desempenho, correção de algum defeito no produto, defeito no início de funcionamento, no caso também do produto. Tem as perdas que influenciam a eficiência das pessoas, não é? As falhas administrativas, espera por instruções ou materiais. Ontem, na live de ontem, o Jonas respondeu uma pergunta sobre a questão de improdutividade adequada. Ele colocou como exemplo o DDS, o diálogo de segurança, que apesar de considerar que é uma improdutividade, que naquele momento você não está produzindo, mas ela é necessária para focar a questão da segurança, até para que você depois não tenha perdas maiores, inclusive humanas. As falhas operacionais, desorganização da linha de produção, ou seja, a falta de um planejamento, e até aí entra também o próprio 5S, falhas da logística, medições e ajustes excessivos, para efeito de controle de qualidade, tanto pela própria área de produção como pela área de controle de qualidade. As perdas que influenciam a eficiência e o dia. Então, a gente tem desperdício de energia, perdas de materiais por defeito durante a operação, defeitos e refúgio no início da operação, corte de materiais adicionais, peso, problema de peso e também excessos de material. Terminou você perdendo material. E a 16ª perda, você pode ter questões de matrizes, ferramentas, gabarito, modos, estampas e assim por diante. Né? Então, essas são as chamadas 16 perdas que existem no processo produtivo. Nem sempre é muito fácil você criar os limites de cada uma dessas. Às vezes acontece de maneira duplicada, né? Ela pode fazer parte das 8 grandes perdas, mas pode fazer uma parte, pode não fazer parte das 8 grandes perdas ou 6 grandes perdas. Mas essas são as perdas de um processo produtivo. Eu coloquei aqui, já que eu falei de processo seriado, coloquei aqui uma observação, né? Travou aqui o meu material. Deixa eu ver. Aqui vai. Processo seriado, ou chamado processo de manufatura. Um momentinho, acho que a bateria aqui foi. Você tem as perdas por parada do equipamento, que pode ter uma parada acidental, ou seja, quebra do equipamento, e tem também perda para você fazer mudança de linha, o famoso setup. Você tem também perdas por performance, ou seja, o equipamento está funcionando, mas o seu rendimento não é o rendimento adequado. Isso acontece por questão de pequenas paradas. A gente chama isso aí no Japão de shokoteis. Então, shokotei é uma palavra em japonês que significa pequenas paradas. Aquelas palavras muito rápidas, aí 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, mas que prejudica o rendimento do equipamento. E, às vezes, o equipamento que pode estar lá rodando, pode estar funcionando, mas não está produzindo, não está convertendo, não está processando. Queda de velocidade de produção em função justamente de algum defeito do equipamento ou partes dele, que pode ser uma matriz. No moinho você pode ter lá os martelos, né? E assim por diante. Então você pode ter uma perda
de velocidade por uma deficiência. Até vazamento por selagem pode acontecer isso aí também. Às vezes você tem que fazer bloqueio de válvula em função do baixo desempenho de uma bomba. Isso daí também faz com que você perca a eficiência. O equipamento está funcionando, mas não está performando. Perdas por defeito de produto, você pode ter o defeito no processo e pode ter também o defeito no início do processo, aquele início que você ainda está regularizando o equipamento, né, fazendo os ajustes, às vezes até a questão também do próprio aquecimento do equipamento. Então, ali você, às vezes, tem perda. Acontece muito isso aí em injetoras, pode acontecer também em prensas, estamparia, onde as primeiras peças normalmente são sacrificadas ali, até você fazer a regulação do equipamento, o ajuste, para que a partir daí você consiga fazer a produção massificada. Então, essas são as 6 grandes perdas de processos seriados ou processo de manufatura. E aqui eu coloquei um diagrama para mostrar a vocês o que repercute em termos de eficiência global do equipamento, que é o OEE, em processo seriado. Então, nós temos, imaginemos aí, uma produção teórica no tempo de carga. Tempo de carga é aquele tempo que você está demandando para o equipamento produzir. Ou você também pode ter isso aí, em vez de ter uma produção teórica, você pode simplesmente colocar como base de cálculo o próprio tempo de carga, ou seja, o tempo que o equipamento está sendo demandado para produzir. A gente vai colocar aí como a letra A. E aí você tem aquelas 2 tipos de parada que eu falei para vocês, as paradas por quebra do equipamento, por falha, e você pode ter a perda também por troca de ferramenta, chamada setup, troca de linha também. Bem, então resulta, quando você tira o tempo de carga, resulta num tempo operacional. Ou então, quando você fala de uma produção teórica no tempo de carga, você resta agora a produção teórica no tempo operacional. Ou seja, quanto é que a máquina poderia produzir com aquela máquina funcionando efetivamente, e não mais com o tempo que ela está sendo demandado. Nós temos a perda por performance, aquelas 2 que eu falei, não é? Pequenas paradas chamadas chocoteio, né, que você, às vezes, não computa isso daí, porque a parada é tão rápida que o que passa desapercebido, então isso aí entra como perda performance, e também aquela perda por baixo rendimento do equipamento. Algum defeito que o equipamento apresenta, ele não quebrou, não falhou, mas ele começa a perder rendimento. Então, resta aí, então, uma produção efetiva ou um tempo efetivo de operação. Ou seja, é o tempo que efetivamente a máquina produziu dentro de uma produção teórica. Então, você imagina que ela produzindo, ela operando, ela devia produzir 10 peças por minuto, não é? E ela está produzindo, como você calcula no final, somente 9. A máquina não está parada, então você está tendo aí um rendimento de 90%. Em vez de produzir 10, você está produzindo 9, mas a máquina está funcionando. E você tem a perda por defeito no produto, quer seja o produto que está defeituoso, quer seja aquele produto que já sai no início, quando você liga o equipamento, já sai com defeito, e já vai ser refugado, não vai ser nem retrabalhado, nem reprocessado. Então, resulta aí dos produtos aprovados. Então, o que é que a gente tem de perda? A gente tem de perda tudo que vocês estão vendo aí nessa linha achuriada. Em vez de você ter todo esse retângulo aí representando o nível de produção que deveria existir, inclusive com produtos com qualidade, você não teve. Então, tudo que você está vendo aí, nessa área que está um pouquinho quase branca, talvez vocês não estejam chegando uma área creme, a gente considera de perdas. E a gente tem, portanto, quando a gente trabalha forte na gestão do processo, na gestão do equipamento, a gente tem a oportunidade, portanto, de reduzir nosso lucro cessante atuando nessas perdas que ele está colocando aí como gap. E vocês estão vendo aqui o OEE. O OEE é justamente a relação que vai ter entre os produtos aprovados e aquilo que seria a produção teórica no tempo de carga, né? Então, quando você divide o que efetivamente foi certificado, foi aprovado, foi validado, com aquilo que poderia se produzir no tempo de carga, ou seja, o tempo que o equipamento estava sendo demandado, você tem justamente o OEE. De maneira matemática, nada mais é do que você multiplicar o índice de disponibilidade operacional, que vocês estão vendo aí, que é a divisão do B pelo A, o índice de performance operacional, que é o C pelo B, e você tem o índice de qualidade, o índice de produto aprovado, como queiram chamar, que é o D sobre o C.
Se você, portanto, multiplicar esses indicadores, você tem um resultado de OE. Até o cálculo que acontece para a indústria de manufatura. Bem, já no processo contínuos, você tem um pouco de diferença, né? Indústria de processo, do cálculo das perdas. Em vez de a gente ter 6 perdas estratificadas, quais são essas 8 grandes perdas? As 4 iniciais são parecidas com as 2 iniciais do processo seriado. Então, eu posso ter uma perda por parada, ou seja, o equipamento está parado por paradas de manutenção, ou seja, você programou o equipamento, ou o processo, ou a planta, para que ela esteja parada. Então, foi uma parada de manutenção devidamente planejada. Você tem perda por ajuste de produção, tá? Você precisa ajustar a produção, ou seja, o processo seguinte, o seu cliente não está demandando tudo aquilo que o seu processo poderia produzir. Então, você vai ter que fazer um ajuste aí para produzir menos do que ele poderia produzir, muitas vezes parando o equipamento. Veja que aí a gente só está contando perda por parada. Você está parando porque não precisa produzir. Você tem a perda por falha do equipamento, a manutenção corretiva, não programada. Então, ela entra aí, essa perda por falha do equipamento. E nós temos a perda por falha do processo, né? Então, você pode ter um processo que apresenta alguma falha, muitas vezes está na mão aí da operação, e a planta parou. Lembre-se que a gente está falando tudo aí de planta ou equipamento parado. Se a gente está fazendo a medição do equipamento ou da planta. Então, a planta parou porque houve uma falha no processo. Tá? Então, essas 4 perdas, elas entram no cálculo da perda por parada. Nós temos as outras perdas muito parecidas com o processo de manufatura, que nós temos as perdas normais de produção, ou seja, aquelas perdas que a gente já espera que vai acontecer, conhecendo o nosso processo, o rendimento em si do processo. A gente sabe muito bem que o processo não tem um rendimento de 100%, e você tem as perdas chamadas anormais, aquela perda que você não espera acontecer, mas acontece, às vezes é uma falha operacional. Veja, uma falha operacional que não leva, a planta não leva o equipamento a quebrar. Ele apenas vai ter uma perda de rendimento em função de uma perda anormal de produção. Essa perda não estava prevista. Então, vou dar um exemplo, uma perda normal de produção. Você tem um trocador, um permutador de calor, que ele vai, ao longo do tempo, ele vai perdendo a eficiência na troca de calor. Então, é uma perda que você considera já normal, né? Trocador de calor, ele não vai ter. Catalisador, você vai ter uma perda de rendimento ao longo do tempo, que já é devidamente calculada essa curva. Agora, a perda normal é aquela que não estava prevista acontecer, né? Em função, às vezes, de uma falha do operador, ou até mesmo um problema do equipamento que começa a apresentar um certo defeito. Então, você imagina uma planta, uma fábrica de papel, de celulose, onde os refinadores deveriam ter um determinado comportamento. E aí você tem alguns dentes daquele refinador que ele se quebra, se parte por algum problema qualquer, e ele não vai conseguir dar o mesmo rendimento no corte das fibras da celulose para entrar na máquina de papel. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Bem, e tem a perda por defeito do produto, que você pode ter a perda por produto defeituoso, ou seja, você não especificou e aquele produto foi refugado. E você também pode ter perda por reprocessamento. Ou seja, você produziu, não especificou, mas aquilo que você não especificou, você retorna para o processo. Por exemplo, fabricação de vidros planos. Processo de float, por exemplo. Então, você tem um vidro que vai ali no banho, depois ele tem aquela área toda que é como se fosse aí deixa eu usar uma linguagem que todo mundo entenda. É como se fosse uma estufa para amenizar o calor que vem do vidro lá do banho. Quando chega lá na frente, você tem um scanner que ele fica vendo a qualidade daquele vidro, você apresenta uma trinca, um poro, ele vai lá, quebra o vidro, esse vidro vai para uma correia, essa correia vai retornar esse vidro, portanto, para a área de matéria-prima, para ele ser reprocessado 100%, mas não deixa de ser uma perda, né? Porque você não produziu aquilo que deveria ser produzido, e você vai ter um custo aí de energia, uma perda de eficiência com esse vidro que está retornando, por você não ter processado ele dentro da especificação desejada. Beleza? Eu coloquei uma tabela, eu não vou ler aqui para vocês essa tabela. Aliás, antes da tabela, vou mostrar o diagrama aí que eu preparei, parecido
com aquele da manufatura, mas tem alguns detalhes aí, principalmente nas perdas por parada. Então, imagine que você tem uma produção teórica no tempo calendário, ou o próprio tempo calendário que vai servir como base de cálculo. Ou seja, ou você faz o cálculo pela produção, ou faz o cálculo pelo tempo. E o tempo e o calendário, normalmente, é processo contínuo, gente. Quando a planta parte, é 24 horas por dia, né? 7 dias por semana, o ano inteiro. Então, você tem uma campanha aí de 3 anos, até que você tem uma parada de manutenção prevista. Durante todo esse tempo, você considera isso aí o tempo calendário. Tá? Então, quanto é que você poderia produzir ali, baseado numa produção teórica que você tem? E aí você tem aquela primeira perda programada, não é? Que é a parada de manutenção. Então, resta, a partir daí, a produção teórica no tempo programado para a operação. Claro, que você já conta naquele período fazer uma parada de manutenção. Então, você tem aí o que eu estou chamando de B1. O B2 é quando você retira da produção teórica ou do tempo programado para a operação a perda não programada, não é aquilo que você não previa acontecer. Aí eu falei lá de quebra do equipamento ou uma mancada que alguém deu que fez com que a planta parasse, que é o problema de processo. Então, você tem aí, então, a produção teórica no tempo de carga. Né? A produção teórica, ou seja, com o equipamento funcionando, que é o que está acontecendo a partir daí, quanto é que ele deveria produzir? Essa é a produção teórica no tempo de carga. Só que nós temos a questão da performance, do rendimento do equipamento. Vocês viram lá as perdas normais e as perdas anormais, aquela que não estava prevista acontecer. Então, essa perda por performance ou baixo rendimento, nós temos efetivamente a produção que está sendo contabilizada. Aquela é que sai realmente da área de produção. Aí, claro que a gente pode ter lá na frente a perda por defeito do produto. Ou o produto não especificou e foi aprovado, ou o produto não foi aprovado e ele consegue ser reprocessado. Ou seja, ou ele é refugado ou é reprocessado. Mesmo assim, no cálculo, a gente mostra que o OEE é prejudicado quando acontece isso, mesmo que esse produto seja reprocessado na contabilização daquela hora, daquele turno, daquele dia, daquela semana, isso aí é considerado como perda dentro do OEE. Não vai dar para discutir aqui nessa aula algumas particularidades quando é que entra no OEE e quando não entra. Nos meus livros, eu abordo justamente quando é que você considera que determinado problema faz parte ou não faz parte do cálculo do OEE. Mas não é o motivo aqui da nossa aula a gente entrar nesse detalhe, porque são várias situações que as pessoas levantam. Caso vocês queiram levantar aí na sessão de perguntas, eu fico à disposição. Mas não está previsto aqui a gente discutir aqui, dentro do OEE, essas particularidades, nem também está previsto aqui a gente discutir como aumentar o OEE. Tudo isso aí está nos meus livros, né, que eu tenho a Bíblia do TPM, tem outro chamado Guia de Implantação do TPM, impressos, e digitais eu tenho 11 livros digitais que está lá no site pdca.com.br, né? São livros muito acessíveis, baratos, que a parte de R$6 e vai até R$15 no máximo. Então, vocês podem ter acesso a mais de 1000 páginas com ilustrações que vocês vão encontrar nesses e-books, com aquela facilidade de você dar Ctrl+C e Ctrl+V, você facilmente transporta isso aí para um procedimento, né? Você pode também, não ter essa dificuldade que tem um livro impresso, a gente está com o livro na mão para poder ler, você pode ler a partir de qualquer dispositivo, né? Então, são 11 livros, 11 e-books que vocês têm à disposição, e tem 2 livros impressos. Esse é a Bíblia do TPM, são 600 páginas, e tem um guia de implantação do TPM que tem aproximadamente 300 páginas. Bem, e igual ao cálculo do OE de manufatura, nós temos aí uma grande oportunidade de recuperação de perdas, ou seja, do aumento do OE, para justamente reduzir as perdas, que a gente chama aqui de gap, e vocês verem assim como o outro, o OE é justamente essa pequena participação aí, dividindo produtos aprovados pelo produto que deveria ser fabricado, ser processado no tempo calendário, ou seja, naquelas 24 horas vezes 7 dias, naquelas 24 horas vezes 30 dias, naquelas 24 horas vezes 365 dias. Né? Quanto efetivamente você produziu que foi aprovado, com o que poderia você produzir, que é a sua capacidade produtiva do equipamento
funcionando redondinho. Aí tem o cálculo, que é igual ao anterior. Você tem o índice de disponibilidade operacional, que é a divisão do B2 pelo A, não é? Produção teórica no tempo de carga dividido pela produção teórica no tempo calendário, ou se quiser dividir pelo tempo. O tempo de carga pelo tempo calendário. Aí também a divisão fica bacana se fizer isso. Né? E aí você tem o índice de performance operacional, que você vai dividir o C pelo B2, para ver o rendimento, e tem o índice de qualidade, o índice de produto aprovado, que é o D de dados sobre o C. Se você multiplicar esses indicadores, você tem o OEE. Aí você pode considerar o OEE do equipamento ou o OEE da planta, né? Ou da unidade, como queira. Beleza, gente? E aqui eu coloquei para vocês a tabela. Eu não vou ler tudo isso aí, porque é só para ficar claro, mas vocês têm uma matéria aí à discussão que eu deixei com o Jonathan, que são as perdas do processo contínuo, que às vezes é mais difícil a gente entender. Então, eu estou colocando aí as 8 perdas na primeira coluna. O que é aquela perda? Eu dou alguns exemplos para ficar claro aí o que é cada um deles. Normalmente o pessoal tem dificuldade para entender o que é ajuste de produção, o que é falha do processo, o que é produção normal e qual é a produção anormal. As outras perdas são mais fáceis das pessoas entenderem, né? Mas essa daí é normalmente o pessoal, quando eu dou curso ou dou consultoria, as pessoas têm mais dificuldade de entender essas 4 que eu citei para vocês. As outras são mais fáceis das pessoas entenderem. Muito bem, gente. Agora vamos às verdades. Aí eu vou detalhar um pouquinho mais, vou entrar um pouco mais no assunto, porque seguramente vai gerar dúvidas para vocês. Vocês têm todo o direito aí para levantar essas dúvidas e até discordar de algumas colocações que eu vou fazer aqui. Estou falando aqui para vocês, dentro da experiência que eu tenho desses 28 anos como consultoria aqui em 9 países da América Latina, normalmente empresas de médio e grande porte, e sempre aprendendo, viu, gente? Então, isso aqui que eu estou falando apenas minha opinião de hoje, não quer dizer que ela seja verdadeira e absoluta e seja imutável. Mas vamos para cada pergunta que eu fiz no início, que eu coloquei ali, será que é mito ou se é verdade? Vamos tentar justificar se é parte mito e se é parte verdade, se é tudo verdade, se é tudo mito. Então, vamos lá. Primeira questão. OE pode não ser o melhor indicador do TPM. Né? Presta atenção. O EE pode não ser o melhor indicador do TPM. O TPM, gente, ele trabalha hoje com 5 pilares técnicos. Quais são os 5 pilares técnicos? Vamos lá, didaticamente falando. Nós temos o pilar de melhoria individual ou melhoria específica, o pilar de manutenção autônoma, o pilar de manutenção planejada, o pilar de melhorias no projeto ou controle inicial, como queiram chamar, e outro pilar técnico é a manutenção da qualidade. Esses são os 5 pilares técnicos e eles têm uma influência muito grande dentro já do OE. Aí nós temos os pilares complementares. Né? Quais são os pilares complementares? Nós temos o pilar de educação e treinamento. Esse pilar de educação e treinamento, ele é chamado complementar, mas quando a gente fala dos pilares básicos do TPM, não confundir pilares básicos com pilares técnicos, o pilar de treinamento, ele faz parte dos pilares básicos, pela linguagem do JPM. E o pilar de manutenção da qualidade não faz parte dos pilares básicos do TPM, apesar de ser um pilar técnico. Tá? Então, quando o TPM foi criado ali no início da década de 60, como é que o TPM foi criado, só para a curiosidade de vocês? Existia um órgão no Japão que cuidava de sistemas de produção, né? Como se fosse chamando Toyota de produção. E dentro desse órgão existia uma coordenação, uma célula voltada só para a manutenção. E quando o pessoal começou a ver a influência muito grande da manutenção sobre o processo produtivo, esse núcleo, essa célula de manutenção, ela começou a ser cada vez mais influente dentro dessa área, e essa célula se transformou justamente no JIPM, o Instituto Japonês de Manutenção de Planta. Então, em 69 foi oficializado o JIPM e já em 71 uma empresa do grupo do prêmio chamado na época de prêmio PM.
E foi graças a esse prêmio PM ganho pela Nippon Denso que o TPM, inicialmente, ali no início da década de 70, passou a ser conhecido no Japão. E quando a economia japonesa explodiu e ultrapassou, na década de 80, a economia alemã, ficando em segundo lugar, aí o Ocidente foi em busca de saber como o Japão conseguiu aquele milagre econômico. E entre uma das razões, dos motivos, da justificativa para isso na indústria, estava justamente colocado lá o TPM fazendo parte do sistema Toyota de produção. E a partir daí as pessoas se interessaram, o JPM passou a ser muito demandado. Aqui no Brasil nós tínhamos o MC Internacional do saudoso Imai, né? O Imai faleceu aí há mais ou menos 3 anos, nos deixou, mas foi o Imai aqui no Brasil que fez toda essa movimentação do TPM. Eu particularmente conheci o TPM também por conta do Imai, do IMC Internacional. Em 94, eu já apresentei um trabalho aqui em São Paulo, dentro de um fórum internacional pelo IMAI. Tive a oportunidade nesse seminário de conhecer uma pessoa maravilhosa japonesa, que a gente considera o pai do TPM, Indústria de Processos, chamado Tokutaro Suzuki. Não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Seishi Nakajima, mas tive a oportunidade de conhecer pessoalmente aquele que é o papa do TPM Indústria de Processos, que é o Tokutaro Suzuki. Estive com ele em 94 aqui, justamente no evento promovido pelo IMC Internacional. Então, o Yasu Imai é um dos grandes, assim, protagonistas do movimento do TPM aqui, não somente no Brasil, mas em toda a América Latina. Então, nesse caso que eu estava falando, né, que o TPM, o OE pode não ser o melhor indicador, porque a gente está falando de diversos pilares. Faltou terminar os outros pilares complementares. Então, tem o pilar de TPM Office, que eu não gosto muito dessa denominação, mas é a denominação oficial do JPM, que é o TPM voltado para áreas de apoio, ele chama Office, eu chamo normalmente pilar de TPM em áreas de apoio. Temos o TPM na área de segurança, saúde e meio ambiente. Tem empresa que trata tudo isso aí como IHS, uma coisa só, mas tem empresa que estratifica cada um dos saúde e meio ambiente. Então, você tem os 5 pilares técnicos que eu falei para vocês, incluindo manutenção da qualidade, você tem educação e treinamento, você tem saúde, segurança, meio ambiente e tem ainda o TPM Office ou TPM em áreas de apoio, tá bom? Então, observe, se a gente tem todos esses pilares e o OE ele cobre apenas alguns indicadores dos pilares técnicos, significa que você pode ter indicadores, não somente indicadores melhores para avaliar o seu TPM da sua empresa do que o próprio OE. Normalmente, como é que a gente faz isso? Através de uma curva de maturidade, onde a gente aplica um questionário para cada um dos pilares e até para a própria estrutura de coordenação do TPM, e a gente faz uma medição ao longo de cada 6 meses para mostrar como é que se encontra dentro desse checklist, desses critérios de avaliação, colocando uma pontuação de 1 a 5, como é que está a curva de maturidade do TPM. E o OE aparece como um indicador de um dos pilares do TPM, que é o pilar de melhorias específicas ou melhorias individuais. Você pode ter um OE excelente, mas você pode ter um TPM que não está bom, né? Então, ele não é obrigatoriamente o melhor indicador, embora seja um indicador importante do TPM, mas ele não obrigatoriamente é o melhor indicador, mesmo por essa questão que eu falei. Ele pode estar muito bom, mas o TPM pode não estar. Tá joia? Nem sempre um maior OEE é o melhor para a empresa. Vou dar um exemplo para você. O OE não envolve custo. Então, de repente, se eu sou um gerente de manutenção na empresa, né, consigo aumentar o OE a partir de ações da área de manutenção, mas eu elevo muito os custos da manutenção para isso, o que é que vai acontecer? O meu OE vai ficar muito bom, mas o custo de manutenção pode ficar impraticável, pode prejudicar, inclusive, a empresa. Tá certo? Então, você tem que dosar o OE também com aspecto de custo de manutenção. Tá claro? Então, se você não fizer essa dosagem, fica muito fácil você conseguir OE alto, com custo de manutenção alto, se você não tem essa responsabilidade com os custos da empresa. Né? Então, o OE alto não é obrigatoriamente, ele ser alto não é obrigatoriamente, não quer dizer que não seja desejado, mas pode ser que uma OE muito alta esteja acontecendo isso aí à custa
de manutenção. Outra questão que pode elevar o OE é redundância. Né? Você pode ter equipamento de stand-by, e aí quando o equipamento A ele falha ou está apresentando um pequeno defeito, você joga o equipamento B automaticamente, principalmente em processos contínuos, ou você pode trocar de linha. Né? Uma linha não está boa, você para a linha, naquele momento que você para, o OE não é calculado, porque o OE mede eficiência, então o OE não mede disponibilidade. Então você pode ter uma linha que parou porque quebrou, teve algum problema lá, você para de medir o OE, passa a ter outra linha onde você tem os equipamentos tudo redondinho, tendo um bom OE, e quando você vai ver o OE da fábrica, o OE está muito bom, mas pode ser que você tenha um equipamento dando problema, e a redundância não mostra isso, ou você pode ter uma outra linha operando, em detrimento da primeira estar com problema, e você ter com isso um aumento de OE. Né? Estou dizendo apenas 2 casos, eu poderia citar outros casos, mas nem sempre um maior OE é o melhor para a empresa. Tem que analisar de que maneira esse OE está sendo elevado. Outra questão, OE não é recomendável para alguns processos. Então, processos que você não tem tanto equipamento, tendo influência forte na eficiência daquele processo, o OE não é o melhor indicador. Então, por exemplo, você tem um almoxarifado. Né? Nesse almoxarifado, você tem uma empilhadeira. Aí você quer medir o OE da empilhadeira. Mas será que o almoxarifado não tem muitas outras perdas, né? No seu processo, por exemplo, muitos materiais que estão lá que não rodam em estoque, né? Alguns materiais que podem perder a sua validade, principalmente os produtos químicos. Então, você pode ter problemas no almoxarifado maiores, que você poderia ter outros indicadores mais que refletissem a saúde daquele processo. Você está simplesmente calculando o OE de uma empilhadeira, mesmo porque, se você for calcular o OE da empilhadeira, como a empilhadeira ela não tem uma rota definida, você não sabe qual é o tempo teórico dela. Né? E como é que você vai computar o OE, calcular o OE de uma empilhadeira, se você não tem uma rota constante daquela empilhadeira, logo você não sabe o tempo teórico dela. Uma hora ela está fazendo uma coisa, outra hora está fazendo outra. Então, qual é o tempo padrão? Qual é o tempo teórico da empilhadeira? Você não tem essa informação. Então, eu estou colocando um almoxarifado, mas pode ser um armazém, ou pode ser um processo, laboratório, por exemplo. Uma área de utilidades pode não ser o melhor indicador OE. Tá certo? Porque você pode ter, inclusive na área de utilidade, você pode ter redundância, né? Sistema de compressores, você pode ter redundantes, geradores e assim por diante. Então, alguns processos, você poderia buscar outros indicadores que refletissem melhor a saúde daquele processo do que o OE. E, às vezes, eu, como consultor do TPM, sou solicitado, forçado a barra para alguns processos fazerem cálculo de OE. Então, a gente cria uma engenharia muito grande para esse cálculo, muitos tempos teóricos, muitas deduções de tempos teóricos. Então, você cria uma senhora engenharia para cálculo de OE e, quando você vai ver, não é um indicador que vai refletir melhor a saúde daquele processo. Então, de repente, você pode ter uma gestão muito cirúrgica para cálculo de OE e você pode estar perdendo dinheiro em outras coisas que você não está controlando. Lembre-se que o OE ele tem que ter uma função. Né? Você não tem que calcular o OE somente para comparação, ele tem que ter uma função. Né? E eu vejo muitas empresas fazem cálculos de algumas coisas, não somente OE, a gente vê lá aqueles quadros de gestão à vista, e termina aquele indicador não tendo função nenhuma, porque ele não é. Primeiro, porque não é um indicador adequado. Segundo, pode não ser um indicador que reflita a saúde das pessoas. A saúde dos processos. Outra colocação que eu fiz no início da apresentação, que vamos ver aqui, que não é verdade. OE nem sempre é um indicador para comparar processos similares e também fazer comparação com empresas. Isso por quê? Porque você tem, cada processo tem a sua particularidade. Por exemplo, uma planta muito antiga e uma planta mais nova. Uma planta com uma tecnologia um pouco mais obsoleta e outra planta com equipamentos ou tecnologia mais avançadas. Né? Uma planta que é mais automatizada do que outra planta que não tem quase automação nenhuma. Aí você vai comparar a eficiência. Né? Não é a diferença de OE que vai justificar você fazer um plano de investimento.
né? O investimento está muito óbvio. Você não faz porque às vezes você não tem recurso, não tem como você fazer o investimento. Às vezes até a própria localização daquela fábrica inibe você fazer algum investimento para ela, né? Então você não pode comparar OE quando você tem processos muito diferentes. Agora, Haroldo, quando são processos similares? Aí você tem que ter cuidado com a base de cálculo, né? Talvez seja aí a quinta colocação, que às vezes você faz uma comparação de OE com processo, mas a base de cálculo não está sendo a mesma. Às vezes, determinadas perdas estão expurgadas do cálculo, né? Quando você coloca no local errado, em vez de ser índice de disponibilidade operacional, índice de performance operacional, menos mal, né? Que o que você perde de um lado, você pode ganhar do outro. Mas quando você começa a incluir ou expurgar determinadas perdas no processo, pode ser que você esteja fazendo comparação de indicadores, inclusive entre empresas, e essa é a dificuldade quando a gente faz um benchmark de OE entre empresas, é saber a base de cálculo. Tá? Então é muito importante que a base de cálculo seja mais ou menos coerente. No livro, a Bíblia do TPM, eu dou qual é o critério que é utilizado pelo JPM, que a minha base de literatura são sempre o livro do JPM. Tá certo? O que diferencia meus livros do JPM é a linguagem que eu utilizo, os exemplos, né? A ocidentalização, mas essa ocidentalização não faz com que o TPM perca a sua veracidade, a sua consistência dada pelo JPM. Eu sempre penso o seguinte, vocês estão me vendo aí com 28 anos de experiência em TPM. Agora, você imagina aqueles consultores japoneses do JPM, que é um conjunto de consultores que vivem o tempo inteiro em vários países, inclusive no Japão, vários consultores somente trabalhando com TPM. Então, o nível de contato que esse conjunto de consultores tem com o TPM é muito maior do que eu, mesmo eu tendo 28 anos dedicado quase inteiramente ao TPM. Então, eu respeito muito a literatura do JPM e fico chateado, às vezes, quando eu vejo consultores ou autores descredenciar alguma coisa dos livros da literatura tratadas pelo JPM. Eu, particularmente, acho que os consultores deviam pensar melhor antes de tentar desmerecer os trabalhos ou os fundamentos que são disseminados pelo JPM. Eu, particularmente, respeito 100% toda a literatura do JPM. O que muda, a minha parte, é a linguagem que eu utilizo para convencimento, principalmente aqui no Ocidente, que a gente tem que usar uma linguagem um pouco mais figurativa, né? Enquanto o Japão, o pessoal não faz muita força para convencer, porque o japonês ele acredita muito no dado, né? Na informação. Aqui você tem que mostrar um dado fazendo malabarismos. Se você fizer malabarismo, mesmo sem muitos dados, você consegue convencer. Mas se você for convencer apenas com dados, não é suficiente se você não fizer malabarismos aqui no Ocidente. Usar uma maneira, às vezes lúdica, às vezes pegando na parte frágil, né, de convencimento, pegando até a parte emocional, para poder convencer as lideranças. Eu vi ontem uma abordagem muito boa que foi feita pela liderança, a partir do livro do Falcone, né? E eu, particularmente, pegando um pouco da literatura do Falcone, que é uma pessoa que eu me inspiro muito desde que eu era consultor, desde que eu era facilitador da qualidade em 1990 lá, e hoje o Falcone faz parte da nossa Academia Brasileira da Qualidade. Então, eu respeito muito a literatura do Falcone, a importância da liderança, né, para que ela conduza, incluindo o cálculo do OE, e incluindo também o que fazer com o resultado do OE. A liderança é fundamental, né? Hoje, a maior dificuldade que a gente tem de convencimento para que tanto o 5S funcione, como também o TPM funcione, é justamente a liderança usar o TPM, usar o 5S como um aliado para a entrega de resultados mais fáceis, melhores, para o nível superior, né? Então, a liderança é comprometida com o resultado da empresa, mas ela não consegue, muitas vezes, despertar que no TPM, no 5S, ela vai conseguir muito melhores resultados para entregar, e o que é mais importante, com menos estresse, menos desgaste, e outra coisa mais, causando uma oportunidade de crescimento, causando muito mais motivação na sua equipe para participar das melhorias, tanto dos indicadores do TPM, como as melhorias da evolução do 5S.
Foi só uma carona que eu peguei aqui para poder complementar o que foi falado na apresentação de ontem, quando nosso colega se referenciou ao nosso querido Falcone. Falcone está hoje com mais de 80 anos, né? Mas continua ativo e ajudando bastante os trabalhos da Academia Brasileira da Qualidade. Dificilmente o OE pode ser calculado de maneira automatizada. Por quê? Porque mesmo que você tenha um processo automatizado, por enquanto, não sei se a inteligência artificial vai conseguir fazer isso, você tem que indicar para o sistema que tipo de perda ele está tendo. Né? Aquele problema que está tendo lá, aquela instabilidade do processo, que código eu vou colocar lá para o computador saber que aquilo ali vai ser um tipo de perda ou não, para poder depois eu fazer uma estratificação, fazer um Pareto, né? Fazer um diagrama de Ishikawa, para poder atuar naquela perda, fazendo com que essa perda seja minimizada e eu consiga um OE maior. Então, essa apropriação da perda no sistema é feita pelo operador. Então, dificilmente você vai ter uma inteligência artificial que seja capaz de identificar os diversos tipos de instabilidades que tem um processo, incluindo o equipamento. Então, a gente vai depender, por muito tempo, mesmo com a inteligência artificial, vai depender muito tempo da confiabilidade das informações passadas para o computador ou passadas para os softwares, através de painéis, hoje já existe a possibilidade de você fazer isso através de dispositivos móveis, para que aí sim seja calculado o OE. Gente, então essas são as verdades. Não quero dizer com isso que aquelas afirmações que eu passei no início, que eu estou respondendo aqui, que elas são totalmente mitos. Não é que elas sejam totalmente mitos, é que, obrigatoriamente, elas não são 100% verdades, e eu estou aqui dando para vocês alguns exemplos. Espero ter convencido vocês. Então, dito isso, algumas conclusões em tudo que foi falado aqui. Né? Quais são as conclusões principais? Primeiro, revise e padronize a forma de cálculo do OE de sua empresa. Esse tem sido um trabalho, vamos dizer assim, personalizado que eu tenho feito quando eu faço um trabalho de diagnóstico do TPM nas empresas. Né? Quando eu vou implantar do início, fica mais fácil, porque a gente já implanta dentro de um padrão, acompanhando justamente o modelo do JPM. Mas quando a gente chega numa empresa para fazer diagnóstico do TPM, que ela já tem, ou ela pode não ter o TPM como um todo, mas tem cálculo de OE, é justamente revisar as bases de cálculo, de como está sendo calculado isso, fazer algumas revisões, e depois padronizar em formato aí de procedimento. E se for, a gente estiver falando de um software, revisar também os códigos que vão influenciar determinados indicadores, principalmente o indicador de índice de disponibilidade operacional, do indicador de índice de performance operacional. A gente tem que fazer uma revisão nesses indicadores. Por exemplo, até que ponto uma pequena parada, em vez de ser considerado parada, ou seja, indisponibilidade do equipamento, que seria da parada por quebra de máquina, até que ponto deve ser colocada lá, ou ela pode ir para a área de performance? Qual seria o tempo adequado para isso? Aí você pode perguntar para mim, Haroldo, fale para a gente qual é o tempo. Eu não posso falar, porque depende do processo. Depende do tipo de instabilidade que está tendo com aquele chocoteio, que é a pequena parada, para a gente ver se a gente coloca essa pequena parada como vai repercutir no índice de performance operacional, ou ela vai repercutir no índice de disponibilidade operacional. Tá certo, gente? Então, é a primeira recomendação que eu faço. Depois, treine operadores e mantenedores para apropriar e calcular corretamente as perdas e também o OE de acordo com os critérios que foram definidos no item 1. E aí vem mais uma vez a importância da liderança. Não é? A liderança na pessoa do encarregado, do mestre, do supervisor de produção, porque se esse cara não tiver engajado, se esse cara não tiver vendo tanto o TPM como o OE, como sendo aquele medidor de velocidade de um carro que está dentro do seu carro, você tem que medir a velocidade por conta de radares que tem na pista, então você tem que estar com o radar, o velocímetro, né, com a cara nele para ver se você está sob controle ou não, ou os níveis de óleo, ou o nível de aquecimento lá da água do radiador. Então, se você não tiver com esses indicadores lá para você visualizar, você perde o monitoramento do seu veículo. A mesma comparação que eu faço com o OE e outros indicadores que fazem parte do TPM.
o supervisor de produção ele tem que imaginar esse OEE como sendo um indicador importante dele para ele saber se o processo dele está sob controle ou não, se tem melhorado ou não, se tem piorado ou não, para ele poder tomar algumas ações efetivas. Então, se ele não estiver ali junto do operador, conscientizando, complementando o treinamento, né, demonstrando para aquele operador que esse OEE é importante e a importância dele nasce da apropriação adequada das perdas, apropriação adequada e fiel, né? De repente, o cara não faz uma apropriação fiel, ele arredonda. Ele deixa para fazer essa apropriação no final do turno, por exemplo, e aí, quando chega no final do turno, ele tenta lembrar, para colocar na planilha ou colocar no dispositivo, no software, qual foi o tempo que levou para fazer tal coisa. Tal problema, qual é o código que eu vou apropriar. Ele tenta imaginar isso aí no final de turno para apropriar tudo de uma vez só. Tá? Isso quando o sistema não está totalmente assim, online de cálculo do OE. Então, mais uma vez, vem a importância, foi bacana ter sido falado ontem a questão da liderança. Para TPM, para manutenção autônoma, para cálculo do OE, é fundamental, mas fundamental, que o encarregado, o mestre, o supervisor de produção, o coordenador de produção, como queira chamar, coloque isso daí no seu coração. É como se fosse um indicador de sobrevivência do seu processo. Senão você não vai ter o OE confiável, vai ter a medição sendo feita lá, sem muita finalidade, sem muita funcionalidade. Terceiro ponto que eu coloco aqui. Convença a todos do processo, quer seja manutenção, quer seja produção, que a importância do OE é para o futuro, gente. Né? Tem muita gente que usa indicadores, incluindo o OE, para ver passado. Ver passado é interessante? Mas se você só ficar usando o OE para ver passado, você não toma atitude para melhorar o futuro do OE. Então, eu tenho que analisar qual foi o OE dessa semana, desse mês, visando ações, o PDCA, para melhorar o futuro. E não ficar somente medindo o passado. Né? Lembre-se, o OE é um indicador para você tomar decisões para o futuro. E não apenas para você justificar perante a liderança suas metas. Tá certo? Aliás, eu estou falando isso para o OE, mas eu posso falar para qualquer outro indicador. O indicador tem que ter funcionalidade para o futuro. E não para justificar passado e comparar se você atingiu ou não atingiu a meta e ficar lamentando, justificando porque você não atingiu. Quarto ponto em termos de conclusão. Verifique a maneira como operadores e mantenedores estão apropriando as perdas. E aí você tem que fazer o Gemba, né, gente? Não é? Se você tem supervisão, coordenação que não está fazendo o Gemba, não está lá presente na área, passa desapercebido o que os operadores estão fazendo. Eu já vivenciei planilhas no papel, que a gente chega lá numa quarta-feira, quinta-feira, aí você vê os vários turnos trabalhando e as apropriações que tem de perdas ali naquela planilha são todas de uma mesma cor de caneta, com a mesma tonalidade. Impossível isso. Então, se você tem 3 turnos de produção, você tem 4 dias na semana, como é que você vai ter numa apropriação lá a caneta da mesma cor? Mas você devia ter pelo menos uma variação de cor ali para ver que você apropria isso aí em dias diferentes, em turnos diferentes. Mas não. O cara coloca lá para preencher, porque vai passar lá uma pessoa que cuida do TPM, cuida do OE. Você tem que justificar lá, porque você tem medo dele, que você está apropriando. Mas isso aí demonstra o que? A falta de liderança. A liderança não está convencida de que a OE é um indicador de sobrevivência do processo que ele gerencia. Então, isso é muito importante. E, por último, o período que você vai comparar o OE, gente. Eu vejo empresas comparando assim um turno com outro turno, né? Um dia com outro dia. É muito pouco. Você pode fazer apuração do OE por turno, né? Mas para você fazer uma comparação mais analítica para tomar decisões estratégicas com relação ao OE, depende do processo, você deveria calcular por trimestres até, por semestre. Não é porque você pode ter um dia que você tenha lá, por exemplo, um setup, e naquele dia você prejudicou o OE, comparado com outro dia que não teve setup nenhum, ou aquele turno que não teve setup. Então, se os responsáveis por aquele turno têm preocupação apenas em demonstrar o OE daquele turno, ele vai fazer o possível para não liberar a máquina no equipamento do turno dele, para não fazer um setup no turno dele, para jogar para o próximo,
para que o OE do turno dele seja um OE legal. Né? Quem garantir que o OE do seu turno da noite está legal só é você transferir tudo para o OE do pessoal do administrativo. Aí o OE da noite está legal, o administrativo não está. Por quê? Porque o administrativo aceita, né? Recebe todas as encrencas para fazer os trabalhos que precisam ser feitos no processo do equipamento, justamente no turno dele. Então, você compara o OE de turno, fica parecendo que o turno da noite é melhor do que o turno do dia, em termos de performance. Quando, na verdade, pode ser essas decisões estratégicas. Né? Vamos ver aqui somente mais um detalhe. Não. Terminei a apresentação, conforme eu falei para vocês, para dar espaço para as perguntas. Só estou falando aí, fazendo um marketing aí dos meus trabalhos, então vocês têm esses 2 livros impressos, a Bíblia do TPM, que nós estamos sorteando, o Jonathan depois vai coordenar isso, um livro com direito à dedicatória, né, sobre a Bíblia do TPM, tem também o livro impresso Guia de Implantação do TPM, com aproximadamente 300 páginas, tem esses 3 e-books que vocês estão vendo aí do lado da parte superior, um e-book mostrando 5 passos para a implantação bem-sucedida do TPM, bem resumido esse e-book. Tem o livro voltado para supervisor e o livro voltado para operadores, todos em formato de e-book. E temos a coletânea TPM Collection, que envolve 8 e-books. O primeiro e-book fala sobre o guia de implantação, depois nós temos 6 e-books que falam sobre cada um dos pilares, e temos mais um outro e-book que fala sobre o TPM em áreas de apoio, ou TPM Office. Vocês estão vendo aí também na parte inferior um QR Code, esse QR Code dá acesso a todos os canais de relacionamento meu, inclusive site e e-mail. Então está aí embaixo, quem quiser apontar aqui ou quando depois vocês assistirem gravado. E apenas lembrando que amanhã na quinta-feira tem um pouco de concorrência aí com o tempo aí do RCM Week, mas eu vou estar lançando na próxima quinta-feira às 20 horas, um produto que eu estou desenhando há quase 2 anos, um produto que leva a empresa a ter resultados excepcionais e também os profissionais a terem também uma evolução profissional na sua carreira. Então, todos convidados, mas não deixe de comparecer à live do Jonathan por causa disso, né? Só estou fazendo aí para quem quiser ter outras opções. Bem, aí está também o meu currículo resumido, e eu vou terminar a apresentação, portanto, com esse slide, passando agora para o Jonathan, em termos de coordenação das perguntas. Fica à disposição, Jonathan. Professor, obrigado. Excelente aula, excelente palestra. Eu fiz quase 3 resumos de página do Word aqui, só com anotações. Opa. Muito rico. Eu vou compartilhar com o pessoal junto com o material, tá? O slide. Pessoal, por gentileza, mandem as perguntas de vocês, tá, para o professor responder. Peço que elaborem bem as perguntas, lembrando que não é a consultoria, é algo sobre o que foi falado aqui, alguma dúvida que tenha ficado aqui. Então, caprichem nas perguntas. Enquanto vocês vão elaborando aí, eu vou fazer o sorteio divulgado ontem, tá? E vou também soltar aqui o regulamento do sorteio do livro A Bíblia do TPM e do professor Haroldo Ribeiro. Então, primeiro eu vou fazer o sorteio de ontem, que foi divulgado, e depois eu vou mostrar como é que vocês vão fazer para participar do sorteio do livro do professor, que vai ser realizado amanhã. O livro do sorteio de hoje é esse aqui, ó. É o livro PCM Descomplicado, 3ª edição, tá? Esse livro ele foi lançado, a sua 3ª edição, esse ano. Tá? Então, novinho em folha, já está na 3ª edição aí. Já li todo, viu, Jonathan? Li, estudei, recomendo o livro. Show, obrigado, professor. Uma honra. De bola. A linguagem fabulosa. Recomendo demais. Uma honra, obrigado, professor. Então, pessoal, compartilhando aqui a minha tela com vocês. Tá aqui. O regulamento de ontem era bem simples. Vocês tinham que vir aqui no nosso Instagram, @engeteles.oficial, aqui na divulgação da aula de hoje, curtir essa publicação, seguir a Engeteles, obviamente, e comentar aqui, ó, como fez a Claudiane. Essa eu não perco por nada, essa eu não perco por nada, e assim por diante. Eu já carreguei aqui, no momento da aula, os comentários, foram 355 pessoas,
E agora vamos sortear um ganhador. Lembrando que são 3 ganhadores, tá? Eu vou sortear 3 livros. Ó, o primeiro ganhador foi o Arlan Catileia. Arlan Catileia, creio que seja isso. Lembrando que tem que estar presente aqui na aula. Então, Arlan, por gentileza, se pronuncie. Se você tiver aí, eu vou dar uma tolerânciazinha aí de 5 minutos para você se pronunciar. Enquanto isso, eu vou sortear aqui o segundo ganhador. São 3 livros. Então, o Arlan, por enquanto, deixa eu até anotar aqui o perfil dele, caso ele apareça. Arlan _ Catileia. Isso aí. Ó, vamos ao segundo exemplar. Santos Eric Lucas, Santos Eric Lucas, creio que seja Eric Lucas o nome da pessoa. Santos Eric Lucas. Então, Santos Eric Lucas, 5 minutinhos para você se pronunciar aí. E vamos ao terceiro sorteio. Ó, o terceiro ganhador é o Jaderson.Santos40. Então tem aí também, ó, Jaderson. Jaderson tá bonitão, de óculos escuros ali na foto. .Santos40. Então, esses foram os 3. Enquanto o professor vai respondendo as perguntas, eu vou dar aí 5 minutinhos, agora são 20h37. Até 20h42, caso essas pessoas não se manifestem, eu vou fazer o sorteio de novo, tá? Então, nós temos aí 3 pessoas aí que foram sorteadas. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui, professor, as perguntas. Opa, vamos lá. Pergunta muito boa aqui do Walerson Carvalho, de Carvalho. Boa noite. Quais os principais gargalos que as organizações enfrentam atualmente para implantar um indicador OE e geri-lo corretamente? O gargalo que eu vejo principal, ele nasce, Jonathan, antes do indicador, que é a própria gestão do processo, né? O indicador, claro, ele sofre quando você não tem uma boa gestão do próprio processo de implantação. Hoje, muita gente também só limita o TPM, a questão de manutenção autônoma, que já é uma grande falha. Eu sempre digo que o pilar de manutenção autônoma ele não anda sozinho se os outros pilares técnicos não estiverem contribuindo, e o pilar da educação e treinamento. Tá? Então, já nasce problemático aí. Então, se nasce problemático todo o processo de implantação do TPM, o OE sofre com isso. Né? O gargalo, aquilo que eu falei nas entrelinhas, é que as lideranças, principalmente da produção, consigam enxergar o OE como um indicador que vai refletir. Então, quando o líder ele vê isso aí como obrigação, uma atividade burocrática, que o cara tem que perder tempo para fazer a apropriação, ele só vai fazer essa apropriação no final do turno, tentando se lembrar daquilo. Eu falo mais à medida que você tem um processo manual em que você não é induzido pelo software, pelo aplicativo, quando você faz a medição do OE online, você tem essa liberdade para fazer a apropriação no final. Não é com o OE, mas você conhece muito bem, Jonathan, a parte do PCM. Quando o mecânico deixa para apropriar o seu tempo de trabalho em cada OS, em cada OT, apenas no final e termina ele fechando ali às 8 horas, dando um jeitinho, ele não coloca lá a perda que ele usa para ir buscar uma ferramenta para se deslocar. Então, é como se ele tivesse todas as 8 horas dedicadas ali com a mão na massa do equipamento, e a gente sabe que isso aí não é verdade. Essa mesma cultura que tem com maior frequência pelo homem de manutenção, você também vê quando você vai fazer a apropriação dos tempos do OE, em menor dimensão, porque a atividade da manutenção tem mais variações ao longo do dia
do que uma atividade de operação que tem mais continuidade, de maneira geral é assim. Mas se você também não tem essa apropriação fiel às perdas que acontecem, você vai calcular um OEE que não vai refletir a realidade. Né? E aí falta o quê? A pegada da liderança para que ela veja o OEE como esse indicador que reflete a sua saúde e ele focar no futuro. O que é que ele vai fazer com o OE para o futuro, para ele conseguir melhor o OE em função de ações corretivas, é o chamado PDCA, que ele está tomando pelas causas, em cima das causas que está prejudicando o OE atual. Tá? No livro A Bíblia do TPM, como também aqueles e-books que eu falei do TPM Colégio, que está tudo em forma de PDF, você tem ali para cada tipo de perda, quais são as ações que a gente sugere, dependendo do tipo de perda, 8 até 10 ações, para você aumentar o OE do equipamento em cima dos tipos de problemas que você mais tem quando você faz uma estratificação, quando você faz um Pareto. Então, se você vê que o problema maior é tal problema que está prejudicando o OE, quais são as soluções que você vai encontrar para isso, decorrente tanto de literaturas como também da minha vida, da minha experiência, ao longo desses 28 anos, só de consultoria, fora as 5 que eu vivenciei lá na semana. Então, tem toda vamos dizer, recomendações de como atuar para poder melhorar o OE, não somente ficar medindo o OE. Então, somente para resumir, cuide da implantação adequada do TPM, dos pilares técnicos, né? Trate o indicador o OE como sendo indicador de demonstração de saúde do processo e voltado para o futuro. Se o líder da área, se o encarregado, o mestre, o supervisor e o coordenador de produção, ele não tem essa consciência, essa educação, então você vai ficar apenas medindo lá, colocando aquilo lá no quadro de gestão à vista, mas que não vai ter utilidade nenhuma. Esse é o gargalo maior. Perfeito, professor. Obrigado. Teve uma pergunta aqui bem no início, achei muito interessante salvar ela aqui, pergunta do Arthur Bonella. Professor, para cálculo do OE da planta, né, eu utilizo a média dos dados? Por exemplo, se for no caso ali para chegar na disponibilidade parte do OE, eu faço a média de todas as disponibilidades? Essa pergunta é muito boa, Jonas. Sabe por quê? Porque eu acho o indicador, vamos dizer assim, totalmente desnecessário. Desculpe que eu estou falando aqui para você. É aquele indicador que não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para. Olha, zero. Indicador do OE de planta não serve para nada. Pega valores acumulados na base para fazer o cálculo. Pega uma média aritmética dos OEs de cada processo. Pega o pior OE do processo. Né? E aquilo ali, aquele pior OE é como se fosse o elo mais fraco da corrente e se baseia nele. Mas, Jonathan, não serve para nada. OE de processo, alga de salsicha. Muitas vezes só vai... É só vaidade para você comparar o OE de uma planta com outra planta, que não vai também servir para nada. Perfeito. Não vai servir para nada. Então, eu desaconselho qualquer empresa que esteja fazendo alguma coisa com o OE da planta como um todo. Quando eu falo a planta, eu estou falando de um site, né? Onde você tem vários processos. Então, faça OE colocando um limite de controle dentro de um processo de uma linha em que você vai tomar ação em função de você está visualizando as perdas, as 6 ou as 8 grandes perdas, e você possa ter uma ação para que você tenha um impacto daquela ação que você está tomando o mais rápido e o mais coerente possível na evolução do OE. Porque você tem um OE da planta, vai servir para quê? Não serve para nada. Então, desistam desse cálculo de OE da planta. Eu podia dizer a vocês que, caso queiram fazer o da planta, dessas 3 hipóteses que eu coloquei, o melhor era você pegar as bases acumuladas, numeradores e denominadores, e não fazer média aritmética, que também não serve para nada. Né? Média aritmética, sabe o que Jonathan? É como se você tivesse um filho, tivesse medindo a temperatura de um filho que tivesse com 40 graus, tivesse medindo a temperatura de seu filho que está com 35 graus, e outro que está com a temperatura normal. E quando você soma os 3 dividido por 3, você vai ter a temperatura normal. Tá, né? Todo mundo bem. Temperatura normal de quê? Não, a família
está com a temperatura normal, 36 graus e meio. Quando, na verdade, você tem apenas um filho que está com a temperatura normal, os outros estão com problema. E isso daí não vai aparecer quando você calcula o OE da planta ou do site. Perfeito, professor, perfeito. Vamos aqui, ó, boas notícias aqui, hein? Cadê o... Aqui, ó, o Arlan Santos tá presente aí, tá firme e forte. Então, Arlan, Opa! manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, avisando que foi você o ganhador do livro, que o pessoal vai entrar em contato, pegar seu endereço e mandar aí para você o exemplar, tá? E também eu vi aqui que o Jaderson também se pronunciou. Então, Jaderson, mesma coisa, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, engeteles@oficial, @engeteles.oficial, e o pessoal vai pegar seu endereço certinho para te enviar aí o quanto antes. Então, aqui, ó, tá faltando apenas o Santos Eric Lucas, que eu acho que não tá aqui. Tá? Então, como eu dei aí um prazozinho de 5 minutos, já passou, eu vou fazer aqui novamente sorteio. Enquanto a gente termina de responder as perguntas aí. E vocês que estão presentes aqui nessa live de hoje, viu, gente? Convida a sua rede de relacionamento da sua empresa para participar dos demais dias aqui do PCM Week. Os convidados são muito bons, então façam a divulgação interna na empresa de vocês, com os colegas, na academia, na faculdade. Perfeito, obrigado, professor. Então, copie o link dessa aula, ela vai ficar gravada. Copie o link dessa aula, manda aí nos grupos que vocês participam. Com certeza vocês têm grupo de WhatsApp aí da empresa, pessoal da faculdade e tal. Compartilha esse conhecimento com o pessoal. O professor Haroldo Ribeiro, apesar de ele estar fazendo lives semanais também, sempre que tiverem a oportunidade de escutá-lo falar sobre isso, sobre OE, sobre TPM, para que é sempre um ótimo investimento de tempo em relação ao conhecimento. Beleza, pessoal? O próximo ganhador aqui, que entrou no lugar do Eric, foi o Cal Júnior, @CalJúnior3. Então, eu vou anotar aqui, @CalJúnior3. Mesma coisa, tem 5 minutinhos para se manifestar aí, tá? Eu não sei o nome, deixa eu ver se a ferramenta pega aqui Ó, ela pega. Vamos ver aqui o nome do... Carlos Augusto Carvalho Almeida Júnior. Carlos Augusto Carvalho Almeida Júnior. Tá, então, 5 minutinhos aí, Carlos. Enquanto isso, vamos voltar aqui para as perguntas. E também vou aproveitar aqui que já está aberto e mostrar para vocês sobre como que vocês vão fazer para ganhar o livro do professor Haroldo Ribeiro. Ó, vocês vão entrar lá no nosso Instagram. Qual que é o Instagram? @engeteles.oficial. @engeteles.oficial. Vocês vão... Tá aí, ó. O livro é esse que o professor está segurando. Ele falou que vai enviar com a dedicatória, tá, pessoal? Então, aproveitem. Vocês vão entrar aqui, ó. engeteles.oficial. Pega o celularzinho de vocês, entra aí. Vocês vão nessa imagem aqui, ó. Acabou de ser publicada. Liderança na gestão da manutenção, com o professor Herbert Viana. O professor Herbert Viana é o nosso convidado de amanhã. Ele vai falar sobre liderança, tá? Professor Herbert, sempre que eu preciso falar sobre liderança, digamos assim, eu convido ele. Ele faz muito bem. É conterrâneo meu da Paraíba, pessoa fantástica, uma pessoa que tem uma admiração incrível e tem uma vivência na prática. Então, vocês não podem faltar a essa aula do nosso querido e amigo Herbert Viana, conterrâneo da Paraíba, tá? Apesar de morar lá em Natal, mas ele é paraibano. Então, não deixe de participar. Vai ser amanhã, não é, Jonathan? Isso, amanhã, no mesmo horário, aqui no canal, às 19h30. O professor Herbert tem, creio eu, cerca de uns 30 anos já de experiência aí na área industrial. E como o professor bem ressaltou aí, sempre na parte prática, sempre com a mão na massa. Começou ali como supervisor, engenheiro, assumiu posições de supervisão, gerência, até chegar na diretoria de uma empresa como a Vale. Passou muito tempo na Vale e hoje é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É uma das pessoas que eu percebo, né, que não para de estudar e recentemente publicou
falando que iniciou uma outra graduação, creio que ele já tem mestrado e doutorado, não tenho certeza, mestrado eu sei que tem, agora doutorado não tenho certeza, mas eu acho que tem, e ele é um líder nato, tá? Tem muita experiência sobre liderança, estuda muito sobre tema, então, como eu disse, sempre que me pedem para falar sobre liderança, eu falo, não, peraí, eu vou arrumar um cara bom sobre liderança para vocês aí. Então, convidei ele para vir aqui amanhã dar essa palhinha. Aí, como é que vocês vão participar? Tá? Então, mesmo esquema, vão lá, dar uma curtida na foto e vocês vão colocar, a frase da foto é estarei presente. Estarei presente. Então, vocês vão lá, ó, curte a foto, segue a gente, tem que estar seguindo a gente, senão a ferramentinha lá não pega no sorteio, e coloca lá, estarei presente, ok? Então, amanhã nós sortearemos o livro do professor Haroldo Ribeiro, tá? Então, amanhã faremos o sorteio do livro do professor Haroldo Ribeiro. Vamos lá, vamos para as perguntas aqui, para poder liberar o professor. E pelo que eu estou vendo, o Carlos não se manifestou. Então, Carlos, você infelizmente perdeu o livro. Então, ao final aqui das perguntas, eu vou fazer mais um sorteio para a gente fechar os 3 livros combinados. Vamos lá, selecionar aqui. Uma pergunta interessante. Pergunta do Luan. Seria adequado utilizar o OEE como uma variável do cálculo ali de PPR, né, o cálculo do bônus, e justificar uma mudança de cultura com relação a como se pensa a respeito dessa métrica? Qual que é a sua visão sobre isso, professor? Não recomendo fazer isso, porque o OE é um indicador que ele é resultado de uma conjunção de esforços de pessoas de diversos níveis de hierarquia e também de diversos setores. Não é somente uma área de produção, não é somente uma área de manutenção, uma área de engenharia influencia. Se a área tiver, por exemplo, um trabalho de melhoria contínua, excelência operacional, trabalho de Six Sigma influencia lá também, principalmente o índice de disponibilidade operacional. A área de apoio, como a área de suprimentos, a área de compras, influencia também o OE. A área de recursos humanos influencia também o OE, à medida que você tem um material de treinamento, às vezes uma sala, para você fazer atividades práticas, influenciam o OE. Então, eu não colocaria como sendo um bônus direto de uma área A ou B. Existem indicadores mais específicos, não é? Por exemplo, você fazer MTTR para o pessoal de manutenção é uma beleza, porque o MTTR depende somente da própria equipe de manutenção. Mas o MTBF já é um indicador já complicado, não é? Porque o MTBF depende da engenharia, depende da operação, depende da manutenção, de algumas outras áreas da empresa de apoio. O MTTR até você pode medir, não é? A produtividade, que o MTTR mede a produtividade da equipe de manutenção, ela é mais fiel. O que você pode ter é alguns parâmetros, por exemplo, de manutenção autônoma, para você dar bônus para o pessoal da operação. Mas você tem que fazer alguns parâmetros em que o resultado dependa exclusivamente do pessoal da operação. Isso é possível você fazer. Eu estou falando, viu, sempre de bônus relacionado a determinadas áreas e até mesmo determinado nível de hierarquia. Então, eu sou particularmente contra você fazer esse bônus. É muito melhor você fazer um reconhecimento do resultado do OE para a equipe como um todo, onde você está avaliando. É uma célula que você escolheu, uma área piloto, uma linha que está lá com resultados bons. Então, você faz um reconhecimento do grupo, mas não em forma de bônus. Perfeito, professor, perfeito. Vamos aqui para uma última pergunta. Deixa eu selecioná-la aqui. Enquanto isso, eu vou colocar somente uma enquete aí. Ô, Jonathan. Oi. A enquete que eu vou colocar. É possível você ter um OE maior do que 100%? Vamos ver se o pessoal aí se manifesta, só para provocar a participação. É possível ter um OE acima de 100%?
Comentem aí, pessoal, comentem. Lembrando que é sala de aula, então não tem problema se errar, entendeu? Vamos aprender. Então, coloque aí. É possível ter um OE maior que 100%? Ó, tem uma pergunta interessante, a gente recebe ela bastante aqui, eu acho que é a dúvida de muitos. Pergunta da Ednaine Barbosa. Existe hoje no mercado global um valor percentual de OE para medição do nível da organização? O pessoal tem muita dúvida sobre aquele famoso OE de classe mundial, né, professor? Que muito se fala que acima de 85% existe ali a empresa está classificada dentre as empresas que têm OE de classe mundial. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses valores de benchmark de OE, que o pessoal se apega muito a isso. O fato de 85%, viu, Jonathan, é assim, um parâmetro que a gente pode dizer o seguinte: olha, o que seria uma expectativa de uma idade de alguém entrar numa faculdade, né? Expectativa é 17 anos, mais ou menos, mas tem 19, não quer dizer que quem entra com 15 é um aluno excepcional e quem entra com 19 pisou na bola, não é? Mas é uma referência para processos de manufatura. Processos contínuos, eu desaconselho você ter uma base de OE para processos contínuos, né? Não caiam nessa armadilha, por quê? Porque o OE de processo contínuo normalmente ele é muito mais alto do que 85%, porque processo contínuo normalmente tem redundância, e a redundância melhora muito o resultado do OE em termos de valores. Os problemas no processo contínuo são menos impactados no dia a dia do que empresas de manufatura. E se você fizer alguma comparação com um valor, um benchmark que você viu em algum lugar, principalmente quando não é um processo muito parecido com o seu, você vai pecar porque, vamos dizer assim, os valores são altos de OE em processo contínuo, são altos normalmente, e a variação de 0,1%, 0,3% em um processo contínuo pode repercutir em um alto lucro cessante, ou como fala o nosso querido Lorival Tavares, receita cessante. Às vezes um valor de decimal, né? Então, eu diria que para você avançar valores decimais em processos contínuos, quando o OE é bem medido, você gasta muita energia para isso. Já para você aumentar pontos percentuais em processos seriados, o esforço não é tão grande como acontece no processo contínuo. Processo de manufatura, qualquer variação você repercute diretamente no OE. Já processo contínuo, em função justamente de você ter stand-bys, ter redundâncias, ele não é tão sensível aos problemas que acontecem no dia a dia na área de processo. Perfeito, professor. Vamos ver aqui o que o pessoal está respondendo aí da enquete. Muita gente respondeu aqui, ó. A maioria, não. A Ednane disse que sim. Valquíria, nunca. O André, creio então que é não. Possível. Não, é possível. Sabe quando é que pode acontecer isso, Jonathan? Com o OE acima de 100%? Quando você tem uma produção teórica assim, ultrapassada ou mal dimensionada. Então, se você tem uma produção teórica, por exemplo, você diz que aquele processo consegue produzir quatro peças por hora. Mas, às vezes, essa informação ela é baseada considerando perdas elementares que já acontecem. É um valor que serve apenas para PCP. Isso é um detalhe interessante. O PCP não pode se basear na produção teórica, porque senão ele vai pisar na bola a todo momento. Ele não vai entregar para o cliente ou para o processo seguinte se ele fizer um planejamento em cima de uma produção teórica. Né? Porque você imagine se a produção teórica, no tempo calendário, é de 100 peças por hora, e o OE é de 85%. Então, vai produzir a cada hora 15 peças a menos. Eu estou arredondando aí. E ele já sabe que vai produzir isso, porque você tem já os fatores crônicos que levam a você a ter essas perdas de 15 pontos percentuais. Então, o que acontece? Se você pegar uma produção teórica muito próxima do que é o PCP,
você está sobredimensionando, né? Então, se o equipamento funcionar redondinho, ele vai naturalmente produzir mais peças do que a produção teórica que foi estimada por alguém. Nesse caso, você pode ter, então, um valor final de produção maior do que a produção teórica, uma vez que a produção teórica está subdimensionada. Entendeu o que eu estou dizendo? Perfeito. O Então, Daniel. se eu digo que meu processo consegue produzir 20, baseado nas perdas crônicas, pode ser que naquele dia eu consiga produzir 4 peças a mais se o processo não teve essas perdas crônicas que foram servindo de base para você escolher a produção teórica. Então, é possível sim, só que você não tem que manter, você tem que fazer a correção da produção teórica ou do tempo do ciclo teórico. Então, é só uma pegadinha aí só para provocar o pessoal. Perfeito. Ótimo, professor. Então, ó, o Carlos não apareceu também. Vamos sortear aqui. Eu vou fazer mais 2 sorteios, tá, pessoal? Caso nenhum dos dois esteja aí, a gente vai ter que encerrar a live sem o terceiro ganhador, infelizmente. Vamos lá. Jorge Duarte. Jorge Duarte. Vamos lá, ó. Jorge Duarte. Jorge Duarte 2. Então, Jorge Duarte, se você tiver aí, por gentileza, se manifeste. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma outra pergunta. O Daniel cantou a pedra antes de eu falar. Ó. É possível ter o OE acima de 100%. Isso acontece quando temos a produção superestimada. Ou a produção teórica subestimada, né, nesse caso. E outra coisa, ô Jonathan, outra possibilidade, sabe qual é? Qual? Quando você tem uma peça que ela foi. Ela não foi especificada primeiro trabalho ali, um pequeno detalhe para ela voltar ao processo. Então, ela pode voltar para aquele processo gastando menos tempo, né, do que uma peça convencional. E nesse caso, pode ser que você produza mais peça do que ele esperava, não em função do dimensionamento do tempo operacional, mas em função de você ter peças que voltaram ao processo no turno seguinte, ou num período depois da computação daquele OE, e que ela gastou menos tempo, gastou menos energia, ou seja, teve um lead time menor, logo você vai produzir mais peças que estava esperando por conta de você ter menos tempo dedicado para o reparo, para o retrabalho dessas peças. Então, também, nesse caso, é possível. Eu tenho um exemplo prático disso. Eu trabalhei numa indústria alimentícia, que era uma indústria onde nós envasávamos vegetais enlatados. Milho, ervilha, seleta de legumes, todos enlatados. E tinha o rótulo da lata, né? Então, era comum, ao final do turno, separar ali Sim. aquelas latinhas que tinham um rótulo torto, algum problema, tinha uma pessoa só para tirar os rótulos e reprocessar. Qual que era o problema? Isso era sempre feito ao final do turno e o reprocessamento era no turno seguinte. Então, sempre tinha mais saídas do que entrada. Então, quando ia fechar, por exemplo, custo de produção daquele turno, às vezes não batia, porque, peraí, entrou 1.000 latas aqui, saiu 1.150 lá na frente, então, peraí, de onde nasceram as 150 latas, né? Então, teve que criar uma sistemática para ser reprocessado dentro do mesmo turno, justamente para ter essa contabilização aí. Isso aí não tem na literatura, viu, Jonathan? Esses casos. Isso aí é só no chão de fábrica. Vamos lá, ó, o Jorge só apareceu. Lá no dia a dia que a gente vê essas coisas. Ó, o Jorge apareceu, o Jorge está presente. Então, Jorge, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, falando, ó, fui o ganhador do livro, para a gente pegar seu endereço e fazer o envio aí para você, ok?
Pessoal, eu vou enviar o material que eu disse lá no grupo de WhatsApp que vocês estão participando. Então, para você que não está sabendo, tem um grupo de WhatsApp, vários grupos de WhatsApp que reúnem essa turma aí. São grupos fechados, onde somente os administradores falam, para facilitar a comunicação, né? Então, tem que enviar um material para vocês. Pelo WhatsApp é muito mais fácil do que se eu mandar por e-mail. Hoje, e-mail manda muita coisa para o spam, tá? Como é que vocês fazem para entrar no grupo? Quem ainda não está? Eu vou mandar um link aí para vocês entrarem no grupo de WhatsApp. Até o momento, são 42 grupos específicos desse evento. Ó. Então, eu mandei aí no chat o link do grupo. É muito simples. Clica aí no link, entra no grupo e amanhã, em algum momento do dia, esse material vai ser enviado aí para vocês, que muito gentilmente o professor Haroldo Ribeiro nos cedeu aí, tá? Então, professor, queria te agradecer mais uma vez aí pela excelente aula, pelo conhecimento que passou, sempre muito bom a sua companhia, sempre muito bom escutar, né, a experiência de várias décadas atuando na área. E, obrigado, uma honra, obrigado. O livro, como eu disse, o livro Bíblia do TPM é ali uma literatura que não é aquele livro para você ler uma única vez, é um livro para você ler e consultar. O meu, amanhã eu vou trazer, ele está ali na minha sala, amanhã eu vou mostrar para vocês na hora do sorteio. O meu, ele é todo grifado e todo marcado, porque, por exemplo, eu estou com uma dúvida aqui específica nesse tópico, por exemplo, de OE. Eu sei que eu vou encontrar alguma coisa ali. Né? Então, tem muita. Uma coisa boa do livro é que ele tem muita vivência prática mesmo. Ele foge um pouco ali da metodologia de escrita de ser uma literatura técnica engessada, né? Então, tem muita lista, muito tópico, que de fato remete à experiência. Então, professor, obrigado, tá? Tanto pela aula, tanto por ceder gentilmente o material, pelo livro. Eu tenho certeza que o pessoal gostou também e vai gostar bastante do livro também, tá? E lembrando que para acessar o site do professor e adquirir o livro é pdca.com.br. O link está aí na tela. Ó. pdca.com.br. Aí você compra todos os livros gravados. Tá tudo disponível lá, o livro impresso, e-books e cursos gravados. E quem quiser fazer curso online com direito a certificado é 5setpm.com.br. 5setpm.com. Tudo junto.com.br. É lá que você pode fazer cursos de 5S TPM bem acessíveis. Tá? E é isso aí. E quando quem tiver dúvida, passa mensagem, e-mail, WhatsApp, tem todo o suporte meu para esses cursos que estão lá disponíveis para fazer online, ou quem quiser comprar e baixar o curso também tem essa possibilidade, PCA. Perfeito, professor. Lembrando, professor também é muito ativo nas redes sociais. Está dando problema? Oi, professor, cortou a sua última fala. Oi, professor, me ouve? Tá picotando, não sei se é o meu roteador ou o seu, mas não está contínuo aí. Talvez seja melhor a gente fazer a conclusão. Ok. Como eu havia falado, o professor é bastante ativo também nas redes sociais, tanto no YouTube quanto lá no LinkedIn. Então, Viu, Jonas? lá. Talvez seja melhor, o sinal não está bom nosso, não sei se é o meu ou o seu. Então, seria interessante, se não tiver mais perguntas, a gente concluir para não também desgastar aí a boa vontade da nossa audiência. Não, com certeza. Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Lembrando que amanhã às 19h30 temos a aula com o professor Herbert Viana. Mesmo horário, mesmo canal.
Mais uma vez, obrigado a todos. Se vocês gostaram dessa aula, deixa o like aí para a gente saber o quanto vocês gostaram. Tenho certeza que foi uma excelente aula para todo mundo. E eu vejo todos vocês amanhã. Um forte abraço. Quer falar algo, professor?